o propósito. E a gente está celebrando agora justamente porque, claro que a gente não quer se prender a um espírito de religiosidade, né? Porque nem Deus está interessado em que eu e você estejamos presos a um espírito de religiosidade. Não. O propósito de Deus é justamente nos levar a um verdadeiro entendimento dessa questão das festas bíblicas. Amém? E eu quero conversar com vocês hoje sobre essa Páscoa. Por que nós devemos ou celebramos a Páscoa? Então a primeira coisa que a gente entende é que quando José vai para o Egito, Deus havia no seu coração a intenção de formar um povo. Mas para que Deus formasse um povo, esse povo precisaria estar debaixo de uma cobertura espiritual. Não só espiritual, mas também material. Foi quando Deus leva José ao Egito. E lá ele se torna governador do Egito. Leva sua família para lá, seu pai Jacó, seus irmãos. E ali começa então o fluir do povo Israel. E quando eles já eram mais ou menos, uns dizem 2 milhões, outros dizem 1 milhão. Eu sei que eles eram numerosos dentro do povo do Egito. E para a glória de Deus, então, eles estavam ali vivendo sobre a escravidão de Faraó, porque após José morrer, então Israel se transformou em escravo do Egito. E após Israel se transformar em escravo do Egito durante esses 430 anos ali, porque o Egito era o que? Era escravidão, sofrimento, morte. Esta era a vida deles no Egito, não é? Porém, então o Senhor começa a articular um plano para quê? Para libertar Israel. Da mesma forma que o Senhor projetou um plano para me libertar, para libertar você e sua família, e o plano está todo aqui arquitetado na palavra do Senhor, está todo aqui projetado. Basta eu e você crermos, acreditarmos, termos esperança, porque eram 430 anos, meus amados, de sofrimento. Mas eram 430 anos, sabe de quê? Márcio e irmã, como é que é o nome da senhora mesmo? Nicinha. A irmã Nicinha. Eram 430 anos, não só de sofrimento, mas de perseverança. A cada ano que passava, ouvia-se dizer em Israel: este ano, Deus levantará o libertador que tirará Israel do Egito. Este ano Deus levantará o libertador que vai tirar Israel do Egito. Então foram 430 anos de perseverança. Eles esperaram, eles insistiram. Amém? É por isso que nós não devemos fazer da Páscoa um comércio. É por isso que nós não devemos fazer da Páscoa simplesmente uma festinha ou um ato religioso, porque a partir do momento que eu e você transformar a Páscoa numa festinha ou num movimento, como tem transformado, como a gente viu aí esses dias, né? Movimentando todo o comércio mundial, movimentando todas as pessoas, direcionadas ao consumo, direcionadas não àquilo que Deus tem. Até mesmo muitas igrejas evangélicas, não é?
sendo direcionadas a esse comércio. E quando eu e você fizermos parte disso, o que vai acontecer? Lamentações, querido. Lamentações de Jeremias. Abra a sua Bíblia aí em Lamentações de Jeremias e vejamos o que Deus diz na sua palavra, o que ele fará, o que ele fez. Diz assim, ó, Lamentações, capítulo 2, versículo 6. Arrancou a sua morada com violência, como se fosse um jardim. Destruiu a sua congregação. O Senhor pôs em esquecimento as festas e o sábado. E na sua indignação, na sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Então, quando eu e você transformamos aquilo que Deus fez para que eu e você vivêssemos num projeto de vida. Sabe o que é isso, o projeto de vida? É você não andar pelo conselho dos homens, mas pelos conselhos de Deus. Por exemplo, eu conheço uma família aqui em Valadares, que eles frequentam uma determinada igreja evangélica. E essa igreja nunca celebrou a Páscoa como nós celebramos, e ele já andou conosco há algum tempo. E ele deixou aquela igreja e foi viver numa outra igreja que não vive aquilo que a gente vive. Você vê que a gente está comemorando a festa da Páscoa agora, daqui uns dias, daqui 40 dias nós vamos celebrar Pentecostes, depois nós vamos celebrar Tabernáculo, Hanukkah, não é? Isso faz parte do nosso estilo. Essa família deixou a nossa igreja Vida Nova do Centro e foi lá para outra denominação que não celebrava. Mas todos os meses, quando chegava o período da Páscoa, dentro da sua casa eles faziam a mesma coisa que está aqui, ó. Eles acendiam a menorá, eles colocavam os seus enfeites dentro da sua casa, e eles dentro da sua casa fazem o culto pascual. A sua igreja não comemora, mas isso não está relacionado à igreja, isso está relacionado a você. A você. Aí veja bem, é por isso que aqui nesse texto nós estamos vendo que quando eles transformaram lá em Israel, porque houve um tempo que o orgulho tomou conta de Israel, e eles era como se fosse a base da religião, a base do ensino, e aquilo se transformou, ao invés de pensarmos assim, ó, não, nós temos um grande compromisso de ensinarmos a nação, ou as nações, aquilo se transformou em orgulho. Então o que Deus fez? Ele foi lá e rejeitou aquele ato egocêntrico, altruísta. Ele rejeitou. O que pode acontecer comigo e com você, o que pode acontecer comigo e com você, o que deva estar acontecendo com dezenas, milhares de pessoas, por não entender, né? Porque o propósito não é transformar a festa numa festinha, ou simplesmente, veja bem, numa revelação, numa visão, ou dizemos assim, olha, essa igreja defende uma visão, nós temos uma visão que é de comemorar as festas bíblicas, e em cima desta visão, a gente passar por cima do direito das pessoas, né? Ou então, falarmos assim desta forma, que a visão da igreja Vida Nova aqui do Altinópolis é comemorar as festas bíblicas, e apenas isto, e abandonarmos missões, e abandonarmos a pregação do Evangelho, abandonarmos a santidade, abandonarmos a ética, a moral. Não é isso. Eu fui pastor numa igreja, e um dia alguns membros dela chegaram para mim e disseram assim, porque a nossa visão aqui, pastor, é comemorar as festas bíblicas.
E nós íamos entrando ano, tempo após tempo, e eu dizia para eles assim: mas que visão é esta? Que visão é esta? Porque a visão que Jesus passou para a igreja foi: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, curar enfermos, expulsar demônios, ou seja, é uma ordem de trabalho. As festas bíblicas, elas são para nós uma ordenança, assim como o batismo, assim como o crente que é crente, que serve a Deus, precisa passar pelo batismo. Então as festas bíblicas para nós, elas são parte das ordenanças de Deus. Isso não existe uma visão que vai suplantar ou ultrapassar a visão do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Não existe. E por cima daquela visão, aqueles irmãos, eles passavam em cima do direito, o que na verdade no seu coração, nos seus corações, eles não passavam de pessoas que eram insubmissos, rebeldes à palavra de Deus. Mas sabe o porquê disso? Porque as pessoas estão fazendo das suas igrejas verdadeiras denominações. E denominação, ela é coisa de quem? De homem. Ela é coisa de homem. Então Deus não chamou você para defender uma denominação. Deus nem chamou a igreja para defender o Evangelho. O Evangelho não precisa de defesa. É assim. Você aceita? Sim ou não? Não. Então, o problema é seu com Deus. Você aceita? Sim. Glória a Deus. Então, Deus acertar, vai colocar em ordem o que estiver precisando na sua casa. Agora você não aceita, é um problema seu com Deus. Então, queridos, deixa eu dizer para você uma coisa: a celebração é uma ordenança, apenas isso. Então, quando chegar o período da Páscoa, você pode, eu nem quero falar da outra Páscoa, eu quero falar apenas desta, que nós queremos viver segundo a palavra do nosso Deus, para que você não se insurja ou caia numa situação difícil na sua vida, ou não seja tomado por maldições. Não. Às vezes, eu estava dizendo para minha esposa essa semana, falando assim: olha, nós conversamos sobre as festas, então eu disse para ela assim: olha, hoje, a gente não tem aquela empolgação. Oh, que beleza, está chegando a Páscoa, oh, graças a Deus, vai ser. Não. Nós temos hoje uma realidade madura, um entendimento maduro, seguro, um entendimento de propósito, daquilo que Deus quer, daquilo que Deus não quer, daquilo que eu tenho que cumprir diante do Senhor. É um propósito. A placa da igreja aqui, ela pode ser qualquer placa, pode ser qualquer nome, mas o propósito de Deus não pode ser qualquer propósito, qualquer nome, qualquer jeito. Não. Então, querido, deixa eu dizer para você uma coisa: não se insurja numa religiosidade. Não se insurja, não se deixe levar por esta religiosidade, por este comércio que está aí. Não se deixe levar. Apenas entenda o plano, o propósito real de Deus. Segunda coisa que eu quero que você entenda: que Israel, durante toda a sua vida, eles viveram no Egito, em várias outras situações, mas veja bem, eu quero que você entenda: Israel estava vivendo debaixo de governo, debaixo de principado, domínio. Celebrar a Páscoa,
adorar o Cordeiro e o sangue que foi derramado na cruz do Calvário não é apenas privilégio, amados. Não. É confrontar o inferno. É confrontar o inferno. É você realmente entender que não é apenas, presta atenção, não é apenas simplesmente, queridos, dizer que a nossa igreja, nós celebramos a Páscoa. Não. É confronto. É não concordar com o pensamento deste mundo. Quando o apóstolo Paulo lá em Romanos, quando ele fala assim, ó, não vos conformeis com este século. É porque a ideia do mundo é o quê? É mudar a mente da igreja, é mudar a mente das pessoas. E a gente vê isso até lá dentro do Congresso Nacional. A gente vê isso até lá dentro, os partidos querendo mudar a mente, mudar a forma que as pessoas pensam. Então, o chamado de Deus, quando Deus chama Israel, Deus faz um propósito com Israel, fala assim, vocês vão sair e vão para o deserto, e lá vocês vão celebrar a minha Páscoa. Oh, glória a Deus. Então é uma guerra, não é simplesmente, sabe o que, querido? É você entender que isso que aconteceu e agora, isso é um governo, isso é um principado operando. E eu preciso entender isso, porque Israel no Egito estava debaixo de principado. Israel, quando entra na terra de Canaã, Israel continua debaixo de principado. Quer ver? Vou falar pouco sobre esse principado aqui. Mas veja bem, olha. Um dos principais demônios que Israel tinha que enfrentar se chama o espírito de Jezabel. Por quê? Jezabel, quando vai casar com um dos reis de Israel, sabe qual era a proposta daquele casamento? Destruir a vida de Israel, do povo de Deus. Como? Porque Jezabel simboliza suborno, manipulação, roubo, morte, quebra de direito. O que a gente vê no mundo hoje? O que a gente tem visto no mundo hoje? Não é? Esse mesmo espírito atuando nos governos. Por que você acha que existe essa roubalheira no nosso país? Por que você acha que as pessoas estão procurando a oportunidade, mas não é para ganhar salário digno, mas roubar, matar e destruir? Porque Israel estava debaixo deste governo. Deste governo. Não é? E o que nós vivenciamos hoje não é diferente, amado. Não é diferente. Outra coisa interessante, olha só para você ver aqui. Outra ação no Novo Testamento que Israel estava dominada, o espírito de Mamon. Mamon é um dos deuses dos filisteus, que em hebraico o seu nome significa riquezas. Riquezas. Em grego o seu nome significa dinheiro. Alguém tem uma nota aí de R$1, R$2 ou qualquer nota que seja? Ninguém tem. Eu queria mostrar para vocês, falar para vocês um pouco, mas eu queria mostrar a nota. Aí preste atenção para você ver uma coisa. O que você acha, querido? O que você acha? Obrigado, Márcio. O que você acha que tem por trás deste papel aqui?
dessa nota. Isso aqui é um papel, correto? Se eu colocar aqui no fogo, ele vai pegar fogo normal. Se eu rasgar, ele vai rasgar normalmente, correto? Mas deixa eu dizer para você uma coisa: o Espírito que está por trás desta nota aqui, ele é indestrutível, não tem como ser destruído aqui neste fogo, nem se eu rasgar, nem nada. Por quê? Mamon é um demônio. É um demônio. Aí você pode observar uma coisa: o que aconteceu dias atrás. O mundo se preparou para quê? Ganhar dinheiro. O mundo se preparou para ganhar dinheiro. Todos que correram atrás de dinheiro. As guerras que nós temos é por causa de dinheiro, poder. Então veja bem, Mamon, obrigado Márcio, Mamon, ele significa o quê? Não só a riqueza, mas o quê? Poder, domínio. Porque até a figura que representa Mamon é a figura de um nobre, de uma pessoa, de um príncipe nobre, que se veste de forma mal vestido, mas que carrega nos ombros um saco de dinheiro. E com esse dinheiro ele faz o quê? Ele manipula, ele rouba, ele compra. Aí você pode observar, às vezes uma pessoa até séria entra na política. Daí a pouco você vai ver a pessoa já com o nome sujo na praça. Por quê? Porque foi comprada, foi manipulada, foi dobrada. O diabo comprou a alma dela. E ali ela se entrega. Então, querido, deixa eu dizer para você uma coisa. É isso que eu estou dizendo para você. Quando Deus chama Israel para libertar Israel desse terceiro pecado capital, que é a ganância, a avareza, que simboliza o espírito do anticristo. Vocês devem ter, não sei se vocês ouviram a mensagem do Silas Malafaia hoje, mas ele ia falar do chip que a presidente Dilma assinou agora, que vai ser implantado em todos os brasileiros na sua pele. Eu disse ainda para um pastor essa semana, disse, mas esse ainda não é o chip do anticristo. Não. Esse é o chip que é o preparo. É o preparo. Né? Que é o que vai dar informação de dados. Quem você é, onde você mora, quanto você tem no banco, que banco você tem conta, como é que você está, se o nome está sujo ou não. Por aí vai. Então, mas eu quero que você entenda o seguinte. Este século que nós estamos vivendo, querido, não tem jeito. Se eu e você não nos voltarmos para Deus. Deixa eu dizer para você uma coisa. O espírito do anticristo, ele vai usar duas coisas principais no nosso país. Primeiro, o que ele vai usar é a nossa moeda, a condição monetária do país. O segundo, ele vai entrar dentro das igrejas evangélicas. Ele vai entrar dentro das igrejas evangélicas. E eu vou dizer para você uma coisa. Não pensa você que ele vai ser repudiado. Não, porque não vai. Mas não vai mesmo. Eu lembro, há muitos anos atrás, na década de 80, eu pregava na divisa da Bahia, quando eles falaram assim, tem um pastor que vai vir pregar aqui,
e ele transforma não sei o que lá em ouro. Você chegava lá, a igreja estava lotada. Daí a pouco parecia gente com um pó de ouro na mão, né? Olhei e disse, vamos orar. Então, queridos, olha só, a Páscoa é um confronto espiritual, é rompendo com esse governo intelectual, esse governo articulador, essas articulações, essas artimanhas, né, que tem tendência, que são tendenciosas a nos envolver civis e espirituais, né? E justamente por quê? Porque eu e você, o Brasil, né, nós nos encontramos num momento assim muito frágil. Por quê? Tá, todo mundo que a gente encontra, né, você vê roubalheira, tudo quanto é lugar. Você vê no meio do futebol, você vê, olha, nas coisas mais simples, você vê as pessoas trapaceando, enganando. Esses dias eu fui ver um serviço, aí a pessoa chegou, você pega por tanto que eu ganho tanto, o outro ganha tanto. Eu falei, não é minha área. Não é minha área. Então eu quero que eu vou ligar para o fulano, ele faz isso aí, ele é profissional nisso aí, você combina com ele. Mas você não quer ganhar nada assim em cima disso aí? Não quero ganhar nada. Eu quero ganhar do meu trabalho. Porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas só querem tirar. Então eu quero dizer para você, querido, eu quero que você entenda, o símbolo desta Páscoa é o Cordeiro. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário foi o de Jesus Cristo, nosso Senhor. E a comida, sabe qual que é? É ervas amargas e a carne do Cordeiro. Ervas amargas que é para a gente lembrar do tempo de sofrimento, do tempo de cegueira espiritual. Como é maravilhoso quando eu lembro assim que eu passei 20 anos da minha vida no pecado, andando errado. As pessoas pregavam o evangelho para mim, falavam de Jesus. Às vezes eu zombava, às vezes eu ria na cara das pessoas. Mas sabe por quê? Porque eu não entendia. Eu não conseguia entender. Quando me falava que eu ia para o céu, eu não conseguia entender. Mas quando eu olho agora e vejo, falo, meu Deus, que coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida. Que coisa extraordinária. Então, por quê? Deus abriu os nossos olhos para ver a sua glória. Daí para frente agora eu vou entendendo o plano de Deus. Então, queridos, vamos entender este propósito. É por isso que eu quero ano a cada ano, e à medida que eu quero sempre celebrar. Um dia essa festa pode ser uma festa estrondosa, maravilhosa, cheia de fogos, não tem problema soltar fogos, não tem problema enfeitar igual a gente enfeitou, não tem problema ter ministério de dança, o pessoal dançar, pular, não tem problema nenhum. Desde que eu entenda o propósito real para o qual Deus me chamou. Amém? Fique de pé. Levante suas mãos para Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.